Sabe, para quem estuda psicologia educacional e tenta, decifrar como a aprendizagem realmente funciona na prática, tem um cenário histórico que é um tanto frustrante. A área sempre focou muito no externo, né? Exato. A psicologia sempre tentou diagnosticar os problemas olhando para os sintomas, para os efeitos externos. Mas hoje, o nosso mergulho profundo vai direto para a estrutura fundamental da coisa, aquilo que é invisível ao olho nu, mas que sustenta tudo. E que mudança de perspectiva a gente tem aqui. Nossa, com certeza, eu tô super animada para nossa missão de hoje, que é analisar o capítulo 14 do livro Blueprint, Como o DNA nos torna quem somos, do psicólogo e geneticista Robert Plomin. É um texto fortíssimo. O título do capítulo já é Nosso Futuro é o DNA. Uma declaração e tanto. E olha, para quem nos acompanha, os dados que a gente vai destrinchar hoje prometem simplesmente abalar as estruturas das ciências da educação. Abala mesmo. E com uma base estatística bem impressionante. O Plomin argumenta basicamente que a gente está deixando aquela fase de adivinhação para trás. Aquela coisa de ficar só observando o comportamento, né? Isso, aham. E estamos entrando de cabeça na era da genômica preditiva. Os conceitos desse capítulo prometem reestruturar completamente a pesquisa. E a prática clínica também. Imagina só a magnitude do seguinte cenário para quem está ouvindo agora. E se fosse possível prever o desempenho escolar de uma criança logo no nascimento? É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Demais. E prever também propensões a distúrbios de aprendizagem severos com uma precisão muito, mas muito maior do que se a gente avaliasse a renda ou o status socioeconômico da família dessa criança. É uma revolução. Então, vamos lá. Como exatamente funciona a mecânica dessa leitura genética que a fonte descreve? A tecnologia central que faz isso acontecer é o que chamamos de score poligênico. E, para entender isso com o rigor que a gente precisa, é fundamental abandonar aquela ideia velha da biologia clássica. Aquela que todo mundo aprendeu na escola, né? Exatamente. Por décadas, a ciência buscou, o gene da inteligência, ou o gene da esquizofrenia. A famosa bala de prata da genética. É bem isso. Acreditava-se que tinha um único interruptor ali. Ligou, causou o transtorno. Mas a genética comportamental provou que traços psicológicos não são assim. A ciência agora usa microchips de DNA que analisam milhares, às vezes milhões de variações. Simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo. E essas variações minúsculas são os SNPs, ou polimorfismos de nucleotídeo único. Que são como se fossem umas trocas de letrinhas no nosso DNA. Perfeito. O score poligênico não procura um gene herói. Ele é um algoritmo. Ele calcula o peso estatístico de milhares dessas variações pequenas, somando tudo isso num único indivíduo. Certo, vamos desempacotar isso para a realidade da escola, para quem atua na área. Na abordagem tradicional, o profissional lida com a rachadura. O aluno não foca na sala, as notas caem, ele fica agitado. Que seria o sintoma comportamental puro. Isso. É como tentar adivinhar a estrutura de um prédio olhando para uma rachadura no terceiro andar. O score poligênico seria, então, ter acesso à planta baixa original desse prédio, antes mesmo de construírem. Essa metáfora da planta baixa captura com perfeição a ideia do texto do Plomin. É o projeto arquitetônico puro e simples. Nossa, isso resolve muita coisa. Resolve o maior pesadelo estatístico da psicologia. Diferenciar o que é correlação do que é causa. Ah, o clássico dilema de quem começou primeiro. Exato. Imagina uma criança com atraso severo na leitura. Os pais falam na clínica que quase não leem para ela. A psicologia sempre pirou com isso. Foi a falta de estímulo que causou o problema cognitivo. Ou será que a criança já tinha uma dificuldade inata, os pais ficaram frustrados e desistiram de ler junto a ela? Aí que tá. Com os scores poligênicos, a ciência ganhou uma rua de mão única. O ambiente, tipo a professora ou o bairro, não tem como voltar no tempo e alterar a sequência de DNA da criança. O DNA vem antes de tudo. Sim. Então, se os cientistas acham uma correlação forte entre um score poligênico e a leitura, a direção causal é inegável matematicamente. O DNA está causando o sintoma, não o inverso. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque se a causa primária, estrutural, está ali no DNA, mapeada,
O que acontece com os rótulos de diagnóstico que as escolas usam todo dia? Isso muda de figura totalmente. Aquela linha divisória entre o aluno normal e o aluno com transtorno. Isso perde o sentido. Perde totalmente o sentido. Na verdade, o Plomin decreta a morte clínica do que a gente chama de normal. Uau, como assim? O texto é muito firme nisso. Biologicamente, não existem transtornos qualitativos na psicologia. Só dimensões quantitativas. Dá para destrinchar essa diferença entre qualitativo e quantitativo? Porque assim, isso muda completamente o laudo de um paciente. Pensa num diagnóstico de infecção. Ou a pessoa pegou o vírus do sarampo ou não pegou. É qualitativo, sim ou não? Isso tem um abismo biológico claro. E a psiquiatria e a psicologia sempre usaram esse modelo. A criança tem TDAH ou não tem? Só que os scores poligênicos quebram isso. Exato. Eles mostram que qualquer traço se distribui na população como uma curva de sino perfeita. A distribuição normal estatística. Peraí, só para eu ter clareza da gravidade disso. Isso significa que todo mundo carrega variação genética para dislexia, depressão, autismo? Todo mundo, sem nenhuma exceção. Eu tenho, você tem. Caramba! A questão não é se a variação existe ali, mas a quantidade dela. Quem recebe um laudo formal na clínica só calhou de dar um número maior dessas variações minúsculas. Que somadas empurram a pessoa para a ponta da curva. Perfeito. Então o comportamento anormal, na verdade, parte de um espectro natural, contínuo. Mas vem cá, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda. Se não tem uma barreira biológica que separa o risco da doença, e se a gente diz que não existe transtorno, isso não banaliza o sofrimento real? Como a gente justifica dar um tempo a mais na prova, o remédio para a criança que está sofrendo, se todo mundo tem um pouquinho de TDAH? A linha de corte vira burocracia pura. É uma ótima provocação. A linha atual é bem arbitrária, baseada no prejuízo social. O Plomin fala textualmente que não há transtornos para diagnosticar nem curar. O que soa bem radical. Soa, mas ele é cuidadoso. Isso não invalida a dor. A falta de foco na ponta da curva paralisa a criança. O que tem que acabar é o modelo de tamanho único. O modelo binário, né? Exatamente. A psicologia precisa de intervenções focadas em graus de suporte ao longo da curva inteira. Uma medicina de precisão aplicada à educação. Fascinante. Agora, entender que os traços são fluidos e comandados pelo DNA me força a olhar para outra metade da equação, o ambiente. O ambiente sofre um golpe duro nesse capítulo. Sim, porque a pedagogia sempre viu a escola, o bairro, como grandes forças externas moldando o aluno de fora para dentro. E isso nos leva a um dos conceitos mais contraintuitivos que o livro traz. A correlação genótipo-ambiente, ou, como o autor chama, a natureza da criação. E o que isso significa na prática? O texto revela que variáveis que a gente sempre tratou como 100% ambientais têm uma influência genética absurda por trás. Espera, quer dizer que, sei lá, o tanto de afeto que os pais dão, ou o tempo assistindo TV, isso é genético? Surpreendentemente, sim. Nossos genes não ficam lá no escuro esperando o ambiente agir. Eles buscam, modificam e até criam um ambiente ao redor. Então a criança provoca o ambiente. Isso. Uma criança com score poligênico alto para habilidade verbal não sente e espera o pai ler um livro para ela. Ela aponta para as palavras, faz 1000 perguntas. Ela extrai o estímulo dos pais. Ele extrai um ambiente superliterário dos mesmos pais que agiriam diferente com uma criança sem essa propensão. Gente, isso coloca todo o mérito da escola contra a parede. Tem aquele exemplo no livro que mexe com qualquer mãe ou pai, que é a questão das escolas seletivas de elite, as Grammar Schools lá do Reino Unido. Histórico. Esse exemplo é perfeito. Todo mundo olha para os índices de aprovação quase perfeitos dessas escolas e pensa. Que é o método dos professores de ponta. Exato. Assumem que a escola cara causa o sucesso acadêmico. Mas, com a genética buscando o próprio ambiente, o cenário é outro. Porque a gente tem famílias sacrificando tudo financeiramente para matricular o filho nessas escolas, jurando que a escola vai transformar a criança num gênio. É uma aposta altíssima. Sim. Isso tudo faz alguma diferença real ou é só uma profecia autorrealizável ditada pela genética? Os dados do Plomin vão todos na direção da profecia autorrealizável. No estudo britânico, quando eles controlaram matematicamente a seleção prévia,
Tipo, o fato de que a escola só aceita quem já passa num teste de admissão hiper difícil, né? Perfeito. Quando subtraíram isso, o valor agregado real da escola caiu para quase zero. A escola não fabricou o gênio. Ela só funcionou como um funil gigantesco para aglomerar crianças com scores poligênicos altos. Nossa, o DNA dessas crianças usou a escola para se expressar, então. Isso vira o conceito de mérito de ponta cabeça. Totalmente. Mas vamos esticar essa lógica. Se a escola de elite não cria o desempenho, como a sociologia explica a mobilidade social? Por que famílias ricas e escolarizadas tendem a gerar filhos com diplomas universitários? A teoria crítica sempre disse que era puro repasse de privilégio. O privilégio facilita, óbvio. Mas os dados que o texto traz sobre a transmissão entre gerações desafiam muito a ideia de que o dinheiro é a única causa. É a genética compartilhada. Sim, a semelhança estatística no grau de instrução entre pais e filhos reflete muito mais o DNA que eles compartilham do que o tamanho da conta bancária. O DNA como um motor da mobilidade de classes, então. E rodando para os dois lados. A genética explica a criança que nasce na miséria, herda uma combinação incrível de foco e resiliência e consegue ascender. E a mobilidade para baixo também, né? Que muita gente esquece. Exato. Filhos de famílias super ricas e com doutorado, mas que, por loteria genética, têm scores menores para realização intelectual. Eles frequentemente não aguentam a pressão, mesmo com todos os tutores particulares. Tem um experimento natural histórico no capítulo que eu acho que ilustra bem isso, a transição da Estônia. Como que foi isso? A Estônia é o laboratório social perfeito. Na época da União Soviética, o Estado alocava as pessoas. Decidiam as profissões por cotas, não era? Isso. O sistema suprimia totalmente a expressão genética. Se o seu DNA era para ser um físico brilhante, mas o Estado precisava de você num trator, você ia para o trator. E aí veio a independência em 1991. A Estônia se abriu, foi para o Ocidente, adotou meritocracia e igualou o acesso básico na educação. E aí os pesquisadores olharam para o genoma da população antes e depois. E o que aconteceu com a herdabilidade do sucesso? Simplesmente dobrou. A parcela do sucesso ocupacional, explicada só pelos genes, duplicou na era pós-soviética. Isso levanta uma questão importantíssima para os nossos ouvintes que estudam políticas públicas. É um paradoxo gigantesco. Quer dizer que, se a herdabilidade sobe num país mais justo, a herdabilidade é um termômetro de justiça social? Exatamente isso. A de ambiental? Se não tem mais escola caindo aos pedaços, se não tem pobreza... A variação do ambiente cai a zero. E aí 100% da diferença de nota no boletim das crianças que sobrarem vai ser estritamente genética. É inevitável matematicamente. Nivelando o ambiente de forma perfeita, a única coisa que fica oscilando é a biologia inata da criança. E incomoda muita gente, né? Muito. Principalmente quem quer usar a educação não só para dar acesso igual, mas para forçar resultados iguais para todos. Nossa. Mas com tamanho poder nas mãos da ciência, qual passa a ser o futuro da clínica e da escola? Como aplicar essa revolução sem cair num abismo ético assustador? O Plomin defende que a principal contribuição vai ser a prevenção. Hoje a clínica funciona na base da falha, né? A gente espera o aluno reprovar ou ter uma crise emocional para investigar. Isso. Com os scores poligênicos mapeados cedo, indicando uma vulnerabilidade altíssima para depressão ou dislexia, o psicólogo pode agir anos antes do sintoma explodir. Dá para iniciar uma tutoria muito antes da crise. E tem também o lado da genômica positiva, não é? Não só procurar problema. Com certeza. Como é tudo uma curva normal contínua, a genômica positiva foca em mapear as grandes aptidões, a resiliência natural e criar ambientes para esses talentos florescerem. Mas, para não soar um determinismo genético absoluto, prever não é o mesmo que aceitar o destino calado. E o autor usa um exemplo médico clássico para provar isso. A fenilcetonúria. A famosa PKU, diagnosticada no teste do pezinho. Esse é o melhor exemplo de interação entre biologia e ambiente. Como funciona? É um distúrbio genético que gera acúmulo de toxinas no cérebro. Causava deficiência intelectual grave e sem volta. Antigamente, era uma sentença terrível. Mas hoje...
Hoje, o teste no recém-nascido lê esse risco genético logo de cara, e a intervenção para evitar a tragédia nem usa alta tecnologia para mudar o DNA da criança. A intervenção é o ambiente puro. Inteiramente. Uma dieta restritiva logo no início da vida. Modificando o ambiente que entra no corpo da criança, o problema genético simplesmente é interrompido. Ela se desenvolve normalmente. Exato. O Plomin sugere que, na saúde mental com os scores poligéricos, vamos poder criar as dietas pedagógicas certas para evitar que problemas desabrochem. É uma visão bem esperançosa. Mas não dá para falar disso sem que o filme Gattaca venha à cabeça. Ah, o fantasma da eugenia e da segregação. Sim, aquele pesadelo de uma sociedade que exige seu DNA para te dar um emprego, para aceitar a matrícula na escola, para entrar no plano de saúde. Dividir o mundo entre válidos e inválidos. Diante disso, o que a gente faz? Pede para o governo proibir tudo? O texto aponta um caminho bem diferente. O autor avisa que o paternalismo do Estado não vai funcionar de jeito nenhum. O preço do sequenciamento caiu demais. Qualquer um compra um kit na internet. Sim, já é realidade. As famílias vão ter esses dados. Então, o único antídoto contra esse cenário distópico do Gattaca é a alfabetização genômica. Ensinar estatística básica para a população. E o conceito de distribuição normal que a gente discutiu. A distopia de Gattaca só funciona se a sociedade acreditar que existe um genoma perfeito e outro estragado. Sendo que todos nós somos um mosaico gigante de genes. Exato. Milhares de coisas boas misturadas com milhares de vulnerabilidades. Quando a população entende que quase todo mundo flutua no meio dessa curva de sino para quase tudo, A ideia de perfeição genética simplesmente desmorona. desmorona. E isso nos protege da discriminação científica. Faz muito sentido. E chegando ao encerramento da nossa reflexão desse capítulo 14, a gente vê que os dados tensionam dogmas muito sagrados na área educacional. É, o abandono daquela visão construtivista mais inocente, né? Aquela de que a mente é uma argila ou uma folha em branco, que a escola pode moldar do jeito que quiser se forçar bastante. A genômica tira a gente dessa zona de conforto porque mostra que as metodologias de ensino, muitas vezes, são menos determinantes do que a arquitetura inata. E isso deixa uma reflexão muito forte para quem está se formando ou já atua na pedagogia e psicologia escolar. Se o caminho do aluno já tem contornos tão firmes no DNA, qual é a função mais nobre da escola hoje? Talvez não seja tentar espremer o aluno numa forma padrão do sistema. Talvez seja justamente aprender a ler essa planta baixa biológica de cada um. É uma migração para um papel de facilitação, menos ditar as regras e mais pavimentar o terreno certo. Isso mesmo, oferecer o suporte preciso para que cada estrutura alcance a sua vocação máxima de forma autônoma. E claro que essa ressignificação do papel do ambiente não esgota o debate. Aceitar que o DNA molda a gente quantitativamente é só abrir a primeira porta. Conforme a gente vai avançando nas repercussões sociais dessas descobertas, a complexidade sobre o livre-arbítrio só aumenta. E a gente vai manter nosso senso crítico ligado para acompanhar, na continuidade dessa leitura, como as ciências do comportamento vão acomodar essa avalanche de evidências,